nossa conferência de homens, primeira conferência de homens da nossa igreja. Tem pessoas que tem homens que estão chegando ainda. Nós sabemos que Curitiba está tendo eventos em vários lugares, né? Quem está vindo, por exemplo, lá perto do Atlético ali, diz que está tudo parado, né? Mas já vamos dar início para a gente também não perder muito tempo aqui. Vamos iniciar orando. Vamos começar com louvor aqui também e já na sequência nós iniciamos com as mensagens de hoje. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a nos aquietarmos agora e estarmos realmente dispostos a ouvir a vontade do Senhor para nossas vidas, a vontade do Senhor que é boa, perfeita. E Deus, nós sabemos que se nós queremos viver uma vida digna do nosso chamado, nós precisamos viver de acordo com a Tua Palavra. Abençoa, Deus, essa tarde. Obrigado, porque o Senhor trouxe cada um aqui debaixo da Tua graça, Teu cuidado. Te pedimos por aqueles que estão ainda para chegar. Senhor, que tudo que vai acontecer aqui nessa tarde seja para honra, louvor e honra da Sua glória. Obrigado mais uma vez pela vida do pastor Renato, que fez uma viagem também boa. Já tivemos um tempo gostoso conversando e que, mais uma vez, Pai, essa tarde seja também para a edificação das nossas vidas, mas que ele também seja edificado ao estar junto conosco. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus, ficar de pé. Quem puder vir um pouquinho mais para frente, tem ar-condicionado aí, então não tem problema de ficar com calor, mas mais para frente acho que fica melhor, né? Para a gente estar mais próximo.
Meus irmãos, nós já vamos dar início à série de mensagens que nós vamos ter agora. Só passando para vocês como vai ser a dinâmica da tarde de hoje. Nós teremos agora a primeira mensagem. Depois dessa primeira mensagem, a gente tem 10 minutinhos para a gente ir no banheiro, tomar uma água, tá bom? E aí voltamos para cá, temos a segunda mensagem, e aí teremos uma segunda pausa. Essa segunda pausa será um pouquinho mais extensa, porque daí a gente pode tomar um cafezinho, pode conversar juntos. E aí temos então o terceiro momento, que é o momento de perguntas e respostas, tá bom? Então anota aí a sua pergunta, a sua dúvida. Depois que a gente tomar um cafezinho lá, nós vamos vir aqui e vamos conversar um pouquinho mais sobre essas perguntas, essas dúvidas, que é um momento também a gente consegue, ir mais profundo naquilo que nós estamos aprendendo, tá bom? Então essa será a dinâmica, a ideia é a gente terminar ali por 5h30 no máximo, tá bom? Então, veja, vai passar voando o tempo aí, mas louvado seja Deus pela vida dos irmãos que já estão aqui. Aproveitem esse momento, foquem nisso, deixa um pouquinho o celular de lado, usa esse momento mesmo para aprender, para crescer, e aquilo que você vê que é importante para a sua vida, necessário para a sua vida, coloque em prática também, para que juntos, como homens de Deus, a gente possa viver conforme o querer e a vontade do nosso Senhor. Eu quero já chamar aqui o pastor Renato Vargas. Pastor Renato tem aquele livro, não sei se todos conhecem aqui, mas pelo menos aqueles que estão estudando conosco na quinta-feira, Masculinidade em Crise, temos estudado esse livro, e outros livros que o pastor também logo mais vai estar apresentando para a gente. Mas, pastor, desde já nós queremos agradecer a disponibilidade, o pastor com muita agenda lotada, mas o pastor conseguiu abrir uma vaga para estar aqui conosco, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor, tá bom? Amém. Deixa eu orar para a gente começar. Senhor, nós já agradecemos por até aqui o Senhor ter os abençoado, e nós te pedimos agora ainda mais que a bênção do Senhor venha por meio da mensagem, Deus, do pastor Renato, e que a tua palavra encontre realmente nosso coração, solo fértil, para crescer, dar bons frutos, Pai. Que nós possamos agora abrir a nossa mente, por meio do teu Santo Espírito, Senhor, agindo, abrindo a nossa mente, nosso coração, para compreendermos a tua boa, perfeita vontade para as nossas vidas. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor, obrigado. Queridos, é um prazer poder estar aqui com vocês nessa cidade. Curitiba é uma cidade muito querida por mim. Minha irmã morou muitos anos aqui, e todo ano a gente vinha para cá, para a região do Batel, Água Verde, e passava um período aqui, além de ser uma cidade que eu frequentemente tenho vindo pregar o Evangelho. Essa igreja é a primeira vez, então agradeço o privilégio e a oportunidade de poder compartilhar aquilo que eu tenho particularmente escrito. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Vargas, sou pastor da Igreja Cristã da Aliança em Niterói, casado com Ana Cristina há 33 anos, tenho 2 filhos, todos lá em casa servindo ao Senhor. Sou escritor com 40 livros publicados em língua portuguesa e um livro publicado em língua espanhola. E ultimamente eu tenho escrito no campo da cosmovisão cristã protestante. Escrevi uma trilogia chamada Masculinidade em Crise, publicado pela Editora Fiel, livro que aqui nessa igreja está sendo estudado. Paternidade em Crise, livro publicado pela Editora Trinitas. E o terceiro da trilogia, Feminilidade em Crise, onde eu vou tratar dos aspectos e dos problemas relacionados ao feminismo e outras coisas mais. Acabei de lançar um livro chamado Unindo Gerações, que é um livro que trata especificamente do conflito de geração entre as gerações Baby Boom, X, Millennium, Z e Alpha, os problemas na igreja, os conflitos na família. Há um livro que também foi publicado pela Editora Trinitas, dentre outros livros que eu trouxe. Não trouxe os 40, obviamente, seria inexequível, inviável que eu fizesse, mas eu procurei trazer alguns livros relacionados ao tema proposto dessa conferência, onde a gente vai tratar de aspectos relacionados à família, à masculinidade, paternidade e até mesmo feminilidade. Então, minha oração é que Deus possa abençoar esse momento que a gente vai ter aqui, e ao final, ou nos intervalos, a Tamires vai estar aqui me ajudando com os livros, e aí é só você procurar ela aqui e ela vai te ajudar no material.
Para isso eu queria, ou antes disso eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. A gente vai ler do primeiro verso até o verso de número 8. 1 Samuel capítulo 30, do primeiro verso ao verso de número 8. Se você puder, por favor, eu convido a colocar-se de pé. Diz a palavra do Senhor: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã, a jezreelita, e a Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Você pode sentar. Permita-me, inicialmente, explicá-lo o contexto deste texto, a fim de que a gente possa, de forma efetiva, discernir o que de fato as Escrituras têm a nos dizer. As Escrituras trazem o relato que Davi, juntamente com os seus homens, depois de terem sido convidados a se retirarem do meio dos filisteus, eles chegaram a Ziglag, onde estavam vivendo juntamente com sua família há 16 meses. Você deve lembrar que Davi, ele, nesse período da sua vida, da sua história, ele abandona o povo de Israel e vai viver entre os filisteus. E ele escolhe uma aldeota, uma aldeia muito pequena para ali viver, de nome Ziglag. E ele permanece ali por 16 meses, até que as Escrituras nos dizem que os filisteus, em virtude de uma batalha que Israel iria enfrentar contra a Filistia, se dirigiu a Davi dizendo o seguinte: não tem o menor cabimento, e eu estou parafraseando o texto, vocês lutarem entre nós. Até porque alguns dos príncipes filisteus tinham a preocupação de que Davi, no meio do embate, no meio da batalha, virasse casaca e lutasse novamente a favor de Israel contra os filisteus. E diz o texto que o rei mandou com que ele fosse embora, e ele volta com cerca de 400 a 600 homens aproximadamente para a cidade de Ziglag. Só que quando ele chega naquele lugar, ele percebe e descobre que os amalequitas tinham dado com ímpeto contra aquela localidade, queimando-a a fogo. O texto vai dizer isso, que a cidade é totalmente queimada a fogo. Mas não somente isso acontece. As mulheres e as crianças, todas elas foram levados cativos. E a Bíblia vai dizer que diante desse tamanho infortúnio, Davi e o povo que se achava com ele, alçaram a sua voz e choraram. O texto é enfático em afirmar, até que neles não houve mais força para chorar. Na verdade, aqueles homens ficaram absolutamente desesperados por perceberem que aqueles que tanto amavam as suas mulheres e as crianças tinham sido capturados pelos amalequitas. O texto bíblico vai além, afirmando que por causa dos seus filhos e de suas filhas, todo o povo ficou com o coração
inquieto, angustiado. E, na verdade, essa inquietação e essa angústia apontou para o entendimento de que eles acreditavam que Davi era o culpado de tão grande tragédia, ocasionando assim o desejo, o texto vai dizer isso, que Davi fosse apedrejado. A Bíblia vai dizer que, diferentemente disso, Davi, apesar de ter ficado extremamente amargurado, ele tomou ou teve uma atitude diferente, resolvendo reanimar-se no Senhor. Agora, é interessante a gente também perceber ou lembrar que durante o período em que Davi permaneceu entre os filisteus, e como eu falei, ele ficou 16 meses, você não vai ver o relato do texto, ou o relato sagrado, de um momento sequer em que Davi levantou uma palavra de oração ao Senhor. Parece que durante todo esse período em que ele estava vivendo na Filistia, ele se tornou um incrédulo, aquele que entoava canções a Deus, aquele que fora usado de forma poderosa pelo Senhor em situações das mais variadas possíveis, em virtude da perseguição que estava vivendo, passa um período onde ele não fala absolutamente nada, não se dirige ao Senhor em uma palavra de oração sequer. Entretanto, bastou que a tragédia arrebentasse a porta da sua casa para que ele resolvesse buscar ao Senhor. Aliás, abrindo um parêntese, eu não sei se você já se deu conta, mas às vezes a gente vive uma vida desprovida de lutas, de problemas, de dificuldades, e aí a sensação que a gente tem é de que Deus somente é aquele tipo de pessoa que nós encontramos no domingo, no culto público, onde entoamos as nossas canções. Mas basta com que a tragédia arrebente a porta da casa da gente para que a gente mude um bocado de coisas, principalmente relacionadas à percepção da nossa necessidade de depender do Senhor. O texto que a gente leu é de uma riqueza estrondosa. E eu poderia ficar aqui com vocês, talvez 2 a 3 horas, somente tratando dos princípios que nós podemos observar aqui nesse texto. Ele nos traz lições que precisam ser aprendidas, entendidas e aplicadas no nosso dia a dia. Se não, vejamos. Primeiro, observe que Davi, juntamente com seus homens, deixaram a cidade desguarnecida, o que facilitou o ataque dos adversários. O texto vai nos dizer, e a gente vai ver os capítulos anteriores, ele vai para a Filistia, naquela região ele se une ao exército dos filisteus, porque ele iria lutar a batalha, ou uma batalha crucial e fundamental com Israel. Mas Davi comete um erro aqui, juntamente com os seus soldados, que nenhum exército em sã consciência cometeria: deixar a cidade desguarnecida. Na verdade, todos os homens vão para a batalha e ficam somente as mulheres e as crianças. E o texto vai nos mostrar que, em virtude dessa ausência, quando eles não colocaram vigias sobre a cidade, o texto nos aponta de forma muito clara que os amalequitas prevaleceram contra o povo de Davi. Eu não sei se você já se deu conta, mas salvo as suas proporções, a ausência masculina, ou devido à ausência masculina em nossas casas, tem feito com que o adversário das nossas almas deem com ímpeto contra os nossos lares, levando cativo aqueles que amamos. Quantos, por exemplo, não são os pais que, em nome do trabalho, por exemplo, têm abandonado o filho? O que Deus nos mostra aqui é que Davi se ausenta. E se a gente for fazer uma reflexão ou uma ponte hermenêutica daquele episódio com o nosso cotidiano, a gente vai perceber de forma absolutamente clara que esse problema se faz presente no nosso meio. Até porque nós não saímos mais para a guerra e nem tampouco para lutar contra os filisteus, ou a favor dos filisteus, ou contra Israel. Mas muitos têm se ausentado em nome do trabalho, abandonando seus filhos, por exemplo, esquecendo que paternidade é muito mais que prover
ou mesmo sustentar aquele que gerou. É interessante que você vai perceber muitos homens, eles entendendo de que o papel deles é trazer dinheiro para casa para que os seus filhos possam ser educados da forma correta e suas esposas possam ter uma vida digna, cuidando de suas casas e de suas famílias. Quantos não são aqueles que, no afã de levantarem dinheiro ou recurso para as suas casas, não têm dedicado tempo, por exemplo, aos seus cônjuges? E sem que se dê conta, Satanás, o adversário das nossas almas, age com ímpeto e com afinco, levando os nossos filhos e, às vezes, os nossos casamentos embora. Se a gente fizer uma pergunta aqui para esse grupo, quantos de nós conhecemos adolescentes ou crianças que cresceram na igreja, que se tornaram adolescentes e que depois foram para a universidade e que apostataram da fé, a gente vai ficar impressionado. As estatísticas dizem que 60% dos nossos jovens e adolescentes que entram na universidade no Brasil se perdem. Quando a gente trata especificamente dos números americanos ou norte-americanos, a porcentagem ela aumenta para 70%, ou seja, 70% das crianças, adolescentes, ou das crianças que se tornam adolescentes e que vão para a universidade, acabam se perdendo. E a pergunta é, por que isso tem acontecido? Claro, seria simplista da minha parte afirmar que a responsabilidade efetivamente está sobre os homens, mas eu entendo de forma mais objetiva e clara que boa parcela da culpa está aí devido à ausência masculina. A gente vive num tempo onde os homens acham que são responsáveis por prover, mas não dedicam tempo aos seus filhos e nem dedicam tempo às suas mulheres. A gente vive numa época de severa crise de masculinidade e também de severa crise de paternidade, onde os homens acreditam que a sua função primordial é somente sustentar a casa, passando, portanto, a desenvolver o comportamento de alguém que vive para o trabalho. Nessa perspectiva, ausenta-se do lar, permitindo com que filhos e cônjuges experimentem vulnerabilidade. O pessoal costuma dizer que o brasileiro não gosta muito de trabalhar. Isso é uma injustiça, é uma inverdade. Ainda que a gente saiba que existem pessoas que advogam a causa de que malandro é malandro e mané é mané e que não gostam de trabalho, e como diz no Rio de Janeiro, querem viver na aba de outro, a maior parte dos homens trabalham e trabalham muito. Fazem das tripas o coração para trazer para as suas famílias dignidade, não somente naquilo que come, mas também naquilo que veste, ou até mesmo no lugar que vive. A questão é que muitos se transformam naquilo que eu costumo chamar de workaholic, que é uma expressão inglesa para trabalhador compulsivo. É gente que trabalha de segunda a sexta e no sábado procura fazer um bico. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, eu estava em Portugal esses dias, e as palavras de Portugal, o português de Portugal é diferente do Portugal da gente, né? Tem coisas que a gente fala aqui, que para eles é um palavrão, e tem coisas que eles falam lá, que para a gente não faz o menor sentido. E eu estou numa palestra de homens, falando numa cidade, tinham mais de 250 homens ouvindo a palestra sobre masculinidade em crise, e eu falei para o pessoal, gente, né, vocês tem que trabalhar firmemente e deixar de fazer bico, né? No Rio de Janeiro, fazer bico, acho que é a mesma coisa aqui em Curitiba, só que fazer bico em Portugal é fazer sexo oral. E eu fiquei numa sinuca de bico ali naquela situação, naquele contexto, né? Mas assim, o brasileiro ele trabalha compulsivamente, só que essa percepção de trabalho faz com que ele se transforme num workaholic, e a ausência masculina acaba fazendo com que os seus filhos e o seu casamento seja destruído. Eu tenho dito, e eu vou falar no Masculinidade em Crise, falo também no Paternidade em Crise, que no mundo pós-moderno a pessoa não precisa sair de casa para abandonar a família. É possível permanecer nela, comer em casa, dormir em casa e ainda assim estar ausente.
nós estamos começando um grupo lá na nossa igreja chamado Raízes, e esse grupo foca em pessoas solteiras dos 41 até os 60 anos de idade. E uma das falas que eu trouxe para esse grupo é de que existe uma ilusão de que o fato de uma pessoa estar casada, e por ela estar casada, ela venceu a solidão. É possível você estar no casamento e você, ao mesmo tempo, ser uma pessoa solitária. O que a gente percebe aqui é que a sociedade que a gente vive, ou o contexto que a gente está inserido, é o contexto onde, às vezes, os crentes, os homens, estão dentro de casa, mas eles são extremamente ausentes. A gente vive numa época em que muitos filhos são órfãos de pais vivos, e muitas esposas experimentam solidão, mesmo dividindo o teto com os seus maridos. Existem pais e maridos fisicamente próximos, mas emocionalmente distantes de seus filhos, e a justificativa quase sempre é: não tenho tempo. Falta de tempo. É preciso trabalhar, dizem alguns, para satisfazer as necessidades e os desejos da família, vão dizer os pais com vocação para workaholics. Na verdade, eu penso que muitos pais acreditam que podem trocar sua presença, seus conselhos e orientações por presentes ou bens materiais, o que fazem com que levem, portanto, uma vida de trabalho compulsivo. Os que agem dessa forma erram de modo crasso, até porque não somente seu cônjuge, mas seus filhos precisam ser notados e reconhecidos como pessoas de valor, o que depende em grande parte do relacionamento que os homens têm com seus familiares. Deixa eu contar uma história para você, uma triste história. Eu tenho um grande amigo, ele é pastor, e ele é daqueles caras que trabalham compulsivamente. Ele, de segunda a segunda, ele está envolvido com a igreja, com as demandas da igreja e com os problemas da igreja. Não tem nada que ele rejeite ou que ele rejeitava fazer. Só que um dia, o filho dele, mais novo, por volta dos seus 7, 8 anos de idade, falou: pai, semana que vem o nosso time vai jogar aqui. E seria uma bela oportunidade, claro que ele não usou essa expressão, mas seria uma excelente oportunidade para que a gente fosse junto ao jogo. Aí o pai colocou a mão na cabeça e falou: deixa eu ver se eu tenho compromisso, se eu não tenho, o que vai acontecer, se vai ser possível e tal. E ele acabou dizendo: sim, nós vamos. E o menino todo dia, mas todo dia, falava: pai, falta 6, falta 5, falta 4, falta 3. Na véspera ele falou: falta um dia, amanhã a gente vai ao jogo do nosso time. Levantou pela manhã, alegre, com o coração transbordando de felicidade, porque ia ao jogo com o pai. Só que o telefone tocou, era um diácono da igreja, e um diácono falou assim: pastor, aconteceu um problema, morreu ciclano, que é primo de Beltrano, que conhece fulano, que é alguém que mora na cidade tal, e que não sei que alguém, ou seja, ninguém que não tinha absolutamente nada a ver, nada a ver. O pai daquele menino deveria dizer para aquele homem, ou o pastor deveria dizer: olha, infelizmente eu tenho um compromisso com meu filho, eu não vou poder te dar atenção nesse evento, peça para outra pessoa fazer o ofício fúnebre. Só que ele não fez isso, ele não pôs em prática a Bíblia que diz: resistir ao diácono e ele fugirá de vós. Ele não resistiu ao diácono e falou para o filho: olha, eu não vou poder ir com você. E o menino chorou aquele dia inteiro. Mas só que isso se repetiu muitas e muitas vezes, até que aos 13 anos de idade, o garoto descobriu o álcool e depois a cocaína, se tornando um dependente químico. Esse pai se dirigiu a mim com lágrimas nos olhos e falou: por que eu me ausentei da minha casa? Por que eu me ausentei dos meus filhos? Sabe, às vezes a gente sai e deixa a cidade desguarnecida. Às vezes a gente
está motivado de fazer alguma coisa para o Senhor e no Senhor, ou às vezes é fazer alguma coisa para a família mesmo, e a gente deixa os filhos desguarnecidos, sem atenção suficiente, ou mesmo os cônjuges, não há mais diálogo, o marido já não sai com a esposa para ir a um cinema, para comer alguma coisa fora, ou para poder conversar. Quando sentam um diante do outro, tocam ou seguram o celular, proporcionando com isso uma ausência de diálogo absurdo, e sem que se deem conta, os amalequitas entram e levam embora seu casamento e seus filhos. Homens são importantes e fundamentais, por exemplo, no desenvolvimento dos seus filhos. Eu quero indicar para vocês, além do Masculinidade em Crise, 2 livros que eu escrevi para homens: Paternidade em Crise e Pais Fracassados. Pais Fracassados trata dos fracassos dos personagens bíblicos que fracassaram na educação e na condução dos seus filhos. E não sei se você já se deu conta, mas essa se tornou uma realidade clara dos nossos dias. Eu ouso afirmar que o abandono masculino é uma epidemia silenciosa que paulatinamente tem arrebentado com famílias inteiras em nossas igrejas. É triste, e eu sei que tem pastores aqui, quando chegam aos nossos gabinetes, casais dizendo: nós estamos querendo nos separar, porque nós não vemos mais possibilidade palpável, tangível, concreta, de restauração do nosso casamento. Quantos não sofrem as consequências, por exemplo, do abandono parental? Quantos não são aqueles que gostariam que seus pais não trabalhassem tanto, dedicando pelo menos um final de semana ao convívio familiar? Agora, permita-me tratar também do comportamento dos homens que estavam com Davi. Veja bem, levaram embora as crianças e as mulheres, mas como os homens que estavam com Davi reagiram? Observe que o texto afirma que o povo, diante dessa tragédia, resolveu apedrejar Davi, o que nos traz algumas lições. Primeiro, quando a tragédia chega à casa dos outros, é bem diferente quando ela chega à casa da gente. Quer ver um exemplo? Seu amigo ficou desempregado, ele é crente, você fala: rapaz, tenha fé, Deus vai abrir uma porta para você. A enfermidade bateu a porta da casa de um irmão querido, amado da igreja, e você fala: rapaz, não desanima não, Deus é poderoso para poder curar essa enfermidade. É fácil a gente falar às vezes, ou dizer às pessoas que estão convivendo conosco, a necessidade delas terem fé. Difícil é a gente ter fé no problema da gente. É fácil ter fé no problema do outro, difícil é ter fé no problema da gente. E quando a gente vê que a tragédia arrebenta a porta das nossas vidas, nós agimos de forma absolutamente volátil. Porque o que você vai perceber aqui? Esses homens, 400, 600 homens, que estavam com Davi, era gente acostumada com todo tipo de sofrimento. Tinham morado em caverna, tinham vivido, passado por situações das mais miseráveis possíveis. Talvez até alguns fossem torcedores do Vasco. A vida era uma desgraça, um sofrimento horroroso. Mas permaneceram firmes com Davi. Mas bastou com que o problema batesse na porta de casa, que seus filhos fossem levados embora, que suas mulheres fossem sequestradas, que eles foram tomados de volatilidade. E nós, seres humanos, nós somos assim. Às vezes tudo está bem, a gente está animado, a gente acredita em milagres estupendos, mas quando a gente passa por situações nevrálgicas, complicadas, difíceis, nós somos às vezes tomados por um pavor que faz com que a gente procure culpados. E na verdade é muito mais fácil a gente procurar culpar os outros dos nossos erros do que assumi-los. O problema aqui foi que eles deixaram a aldeia desprotegida. Ainda que Davi fosse o responsável por aqueles que estavam com ele, os seus soldados não tinham o direito de se eximirem da responsabilidade de terem desguarnecido o acampamento.
Na verdade, gente, quando os filhos não dão naquilo que a gente gostaria que desse, é muito mais fácil pegar em pedras do que reconhecer os erros cometidos, e foi o que eles fizeram. E salva as suas proporções, e às vezes isso que nós fazemos, né? Às vezes eu vejo homens apresentando os seus filhos que deram certo para os seus amigos. Está vendo fulano, uma bênção, um menino passou no Enem com uma nota altíssima, vai cursar medicina. Está vendo essa menina é prendada, inteligente, bonita, torcedora do Fluminense, tem todas as virtudes. Mas quando não dá certo, a culpa é do outro, e geralmente a culpa é da esposa. Há muitos homens que culpam as suas esposas, preferem transferir as suas responsabilidades do que assumir publicamente de que o erro foi dele, porque ele foi um homem omisso e ausente. A ausência dentro de casa faz com que a gente experimente caos em nossas vidas. Diante disso eu te pergunto, e você? De que maneira você tem se comportado? Primeiro, será que você é alguém que vive por trabalho? Segundo, será que você é um marido ausente? Terceiro, será que você é um pai ausente? Da outra feita eu estava falando numa conferência de adolescentes e passaram dois meninos mais altos do que eu, mas não deveriam ter mais do que 16 anos, e um falava assim para o outro: como eu gostaria de deitar a cabeça no colo do meu pai. Satanás tem destruído as nossas famílias na igreja. E a gente brinca de poliana fazendo o jogo do contente, ou a gente prefere pegar em pedras e falar: a culpa é da minha esposa. Às vezes a culpa é do pastor, dizem uns. É o pastor que é culpado. A culpa é da escola bíblica dominical. A culpa é de fulano, de Beltrano. A culpa é da megera da minha sogra que se mete onde não se deveria. Mas a gente esquece da nossa responsabilidade. E a gente dá desculpas pela nossa ausência. Quarto, será que seus filhos são órfãos de pais vivos? Será que a sua esposa é viúva de marido vivo? Agora, veja a atitude de Davi diante da tragédia. Isso nos leva a uma outra pergunta: de que maneira a gente lida com o abatimento? De que maneira a gente lida com a situação diversa? É mais fácil pegar em pedras do que procurar o Senhor. A gente vai ver em Davi aqui o entendimento de que a tragédia foi pedagógica, porque ele estava 16 meses sem uma palavra de oração. Mas o Deus da providência, às vezes, permite com que a tragédia arrebente a porta da casa da gente, para que a gente possa despertar. Seria muito bom se nós vivêssemos a vida constante num mar de marinheiro ou num céu de brigadeiro, como os militares costumam dizer. Mas nós somos pessoas, às vezes, como disse, voláteis, influenciáveis pelas circunstâncias. Mas observe que mesmo depois de reanimado, Davi não ousou ir atrás dos amalequitas sem que
o Senhor lhe orientasse a fazê-lo. Ele foi reanimado. Mas ele discerne o seguinte, que se Deus é por nós, quem o quê? Vamos dizer juntos? Se Deus, quem? Mais uma vez, se Deus, quem? Mas se Deus for contra nós? Você vai perceber a humildade de Davi em querer ouvir a voz do Senhor. E um problema que nós homens temos é humildade. O livro Masculinidade em Crise, quando ele chega na mão de alguns homens, alguns falam assim, eu não preciso disso, porque os caras pensam que a masculinidade que está em crise é a virilidade sexual. Ele está falando, não, eu sou o cara. Mas o livro não vai tratar um parágrafo sequer sobre essa perspectiva da sexualidade. Mas ele vai tratar de comportamentos que nós desenvolvemos, que tem feito com que nossas casas sejam destruídas. E às vezes a gente não tem a humildade de procurar ajuda. A gente não tem a humildade de clamar a Deus que nos dirija, que nos conduza. A gente não tem a humildade, às vezes, de pegar um livro e ler as orientações práticas à luz das Escrituras. Não, Davi entendia que se Deus era por ele, não teria problema, mas se Deus fosse contra ele, ele teria problema, mostrando uma clara dependência do Senhor em sua vida. Isso me leva a uma outra pergunta. De que maneira você lida com o não de Deus? Nós somos uma geração mimada. E quando eu estou falando da geração, eu estou falando de forma globalizada, porque eu entendo que X também sofre as consequências dessa mimagem, perdoa meu neologismo. Somos uma geração que quer que a nossa vontade ou as nossas vontades sejam feitas, mas nem sempre a vontade de Deus é a nossa. De que forma você lida com o não de Deus? Eu lembro de uma adolescente que chegou para mim certa feita e falou, pastor, eu vim aqui lhe comunicar que eu vou dar um gelo em Deus. E eu perguntei a ela, como é esse gelo? E ela disse, não, eu estou pedindo para namorar com fulano a Deus. Deus não dá sensibilidade ao coração do rapaz. Então, já que ele não quer me atender, eu vou parar de falar com ele até que ele ouça a minha oração e me dê de namoro fulaninho de tal. Eu falei, minha filha, não é assim que a banda toca e não é assim que as coisas funcionam. Mas salvo as suas proporções, a gente é assim. Não vou ao culto. Não vou. Está dando tudo errado, não vou. Se Deus quiser, Ele que vem atrás de mim. De que maneira você lida com o não? Davi estava disposto a perder definitivamente tudo o que tinha em prol da obediência à palavra do Senhor. Deixa eu caminhar para a aplicação do texto, porque eu acho que o tempo já avançou demais. Eu queria fazer algumas aplicações através de algumas perguntas. Primeiro, de que forma você tem lidado com sua família? Você é um marido presente? Ou você vive para o trabalho? Às vezes os maridos reclamam que suas esposas estão frias sexualmente, mas o miserável não dá atenção para ela. Sexo na cabeça de mulher funciona bem diferente do que na cabeça do homem. Sexo na cabeça da mulher começa pela manhã, quando o infeliz dá a ela bom dia. Como você está, minha querida? O homem, ele está pronto para qualquer coisa. E mal e porcamente comparando, o homem se assemelha a um liquidificador. Ligou, está funcionando. A mulher não, é um ferro de passar roupa. Tem que esquentar. E aí, tudo desanda. E às vezes esse desandar aponta efetivamente para o fato de que maridos não têm dado tempo para as suas mulheres.
E com seus filhos? Meu filho já é grande. Quem disse que o seu filho, sendo grande, ele não precisa da sua atenção? No livro Pais Fracassados, eu vou falar do pecado de Adão com Caim. A gente sabe do pecado de Adão com Eva, onde ele errou. Mas as Escrituras tratam também do pecado de Adão com Caim. Qual foi? Segundo lugar, será que para você o trabalho, ou mesmo a igreja, é mais importante que a sua casa? Tem gente que acha que tudo tem que sofrer, menos a obra do Senhor. Eu lembro de um pastor, ele já falecido, ele nunca foi a um aniversário dos seus filhos, nunca participava, sempre tinha um culto para pregar, para falar, para dirigir, e ele dizia o seguinte: importa que tudo sofra, menos a obra de Deus. Terceiro, quem sabe você esteja passando por um momento de tristeza, visto que os seus filhos foram levados embora. E chegaram na adolescência e você fala, perdi. Ou mesmo na fase adulta e você percebe que não há mais nenhum tipo de diálogo, de nada. E o que você tem feito diante disso? Você tem preferido pegar em pedras ou se reanimar no Senhor? Sabe, irmãos, o conselho que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento é de que é hora de se desarmar e jogar as pedras fora. A culpada não é a sua esposa, não é a sua sogra, não é seu pastor. O culpado é você. Qual foi a última vez que você pegou o seu filho pequeno pelo braço e ensinou a Bíblia para ele? Qual foi a última vez que você confortou, consolou, admoestou e esteve presente ao lado da sua esposa diante de um conflito maior? Essa geração, ela desaprendeu a ser homem. Antigamente, os mais velhos talvez aqui possam comprovar isso, um homem quando saía com uma mulher à rua, colocava ela do lado de dentro da calçada, para que se acontecesse alguma coisa, ele sofresse, e não ela. Hoje os homens botam a mulher do lado de fora, porque se acontecer alguma coisa, ela que sofra. Eu vi esses dias uma pegadinha no YouTube, dessas de terror, que era um cara fantasiado de um monstro na porta de um cemitério escondido, e quando as pessoas passavam, ele dava um susto. E aí ele foi dar um susto num casal, o cara se pirulitou, tomou o rumo dele, deixou a mulher sozinha lá. A gente vive num tempo de homens que quando vê uma barata sobe em cima da cadeira. E você? Quinto lugar, será que você está disposto a obedecer ao Senhor? Essa é a diferença. Um crente discípulo, ele obedece ao Senhor. Ele se humilha diante do Senhor. Humilhai-vos sob a potente mão do Senhor, e Ele em tempo oportuno vos exaltará. Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos. É tempo, gente, da gente prostrar-se diante do Senhor e clamar a Deus para que Satanás não leve embora a nossa família. Porque quando os filhos crescem e eles tomam os seus rumos, já não dá mais para a gente fazer muita coisa.
Vamos colocar de pé e vamos orar.